Então, a gente vai falar agora da última função que a gente vai ver, que é a função trigonométrica. Então, a gente já passou pela função afim, que é reta, pela função de segundo grau, que é representada por uma parábola. Já passamos pela função exponencial, que nunca cruza com... Quer dizer, nunca não, né? Que a simples dela nunca cruza com o eixo y. Passamos pela função logarítmica, que a simples dela não cruza pelo eixo x. E agora a gente vai falar da função trigonométrica. Então, a minha referência para preparar essa aula é um trabalho do William José Brudzinski. Ele fez o trabalho dele de dissertação de mestrado pela Profmat, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, falava a respeito de planilhas dinâmicas para poder trabalhar gráfico de função trigonométrica. Então, isso foi em 2014. Desde que eu descobri esse material dele, é esse material que eu uso muito, muito, muito para as minhas aulas de função trigonométrica, porque eu acho que é um material muito rico. Então, se vocês quiserem acessar na íntegra essa tese, essa dissertação dele de mestrado, tem o link, aí vocês podem baixar o arquivo, tá? Para a gente falar de função trigonométrica, eu mudei um pouco a ordem comparado com as aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores, o que eu fiz? Eu vim com um exemplo prático, aí eu falei da propriedade, aí eu falei dos gráficos. Na trigonométrica, a gente vai fazer esse processo um pouco diferente. A gente vai falar primeiro de propriedade gráfico das 3 funções, a de seno, a de cosseno e a de tangente. Depois eu vou falar a respeito dos parâmetros que alteram as funções trigonométricas. E por último eu venho com um exemplo prático. Então eu quis mudar a ordem para fazer sentido para vocês, porque eu acho que vai facilitar um pouquinho. Então, a função de seno, ela é uma função que o domínio dela é o conjunto dos números reais e a imagem também. Então, todos os números que a gente conhece, os irracionais, os números racionais, todos esses números pertencem ao conjunto dos números reais que pertencem às funções trigonométricas. Mas nunca vai ter número complexo, tá bom? A função dela, a mais simples que a gente conhece das funções de seno, a trigonométrica, é f de x igual a seno de x. Essa é a mais simples de toda, sem nenhum parâmetro, sem nada para atrapalhar um pouquinho a gente. Então, a primeira coisa, vocês precisam saber como que é a construção desses tipos de gráfico. Porque para a gente construir esse gráfico, como qualquer outro gráfico, a gente pode encontrar pares ordenados. Então, determinar um valor para x, achar o valor de y, localiza isso no plano cartesiano e liga fazendo o nosso gráfico. Então, a gente vai tentar partir do mesmo princípio. Então, eu coloquei alguns ângulos aí em radianos para vocês. Aí eu vou perguntar para vocês quanto que esses ângulos representam em graus e qual que é o seno deles. Então, eu sei que a hora que eu falo que eu vou perguntar, já dá aquela espantada, tipo, putz, professora, para. Eu nem acordei direito e você já quer saber umas coisas, não sei nem o que você está falando. Então, vamos com calma. Quando a gente fala em ângulo, a gente pode representar o ângulo tanto em graus quanto em radianos. Essas construções de gráfico vocês já fizeram no passado, então a gente só vai revisar, tá bom? Então, na linha de cima, nessa primeira linha, eu tenho os ângulos representados em radianos, e na segunda a gente vai fazer os ângulos em graus. Então, vocês não têm que saber tudo isso de cor. O que eu aconselho vocês é saberem somente um. E geralmente os alunos optam por lembrar quanto que é π em graus ou quanto é 2π em graus. E aí eu pergunto para vocês sabem falar para mim, π radianos, quantos graus equivale? 180? Isso, 180. Então, a gente vai partir desse princípio, que π é 180 graus. Então, aí, a gente vai preencher todo o resto, só fazendo conta mental e sem ter que decorar nada, tá? Então, vocês só precisam lembrar de um. Isso é sempre assim, quando vocês forem fazer vestibular, Enem, vocês só tem que lembrar de um, tá? O resto, a gente vai fazendo o raciocínio. Então, ó, se 1π é 180, 2π vai ser quanto? 360. 360. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Você não tem que ir construindo isso na ordem. Você vai fazendo isso dessa maneira, vai fazendo associações. Então, ó, se π é 180, π sobre 2 vai ser a metade. Quanto que é a metade de 180? 90? 90. Beleza. Agora, a gente vai fazer π sobre 4. Quando eu comparo π sobre 4 e π sobre 2, π sobre 4 é a metade de π sobre 2. Então, eu quero a metade de 90 graus. Quanto que é a metade de 90?
45. 45. Então, tá vendo? A gente já completou aí 4 dados, 4 informações. Agora a gente vai continuar. Vamos pensar um pouquinho. Se aqui eu tenho 1π sobre 4. 1π sobre 4 é 45 graus. 3π sobre 4, eu vou pegar esse valor de π sobre 4 e vou somar ele quantas vezes? Quando eu comparo π sobre 4 com 3π sobre 4. Quantas vezes eu vou somar? 3? Isso, 3 vezes. Então, desse para esse aqui, ó, eu vou somar 3 vezes. Então, vou fazer 3 vezes. Então, o que você vai pensar? Que você quer 3 vezes o 45. Quanto que é 45 mais 45 mais 45? 3 vezes. 135. 135, muito bem. Beleza. Agora, vamos lá, ó. Vou fazer agora o 5π sobre 4. Então, se π sobre 4 é 45, 5π sobre 4, eu vou somar quantas vezes o de 45 graus? 5 vezes. 5 vezes. Então, aqui, ó, você já somou 3. Você vai somar mais 2 vezes. Então, você vai fazer 135 mais quanto? 90. Isso, que dá 225. 225. Beleza? Então, é assim que a gente faz, tá? Agora, vamos para o próximo. 3π sobre 2. Então, ó, π sobre 2, eu já sei que é 90. Então, 3π sobre 2, eu vou pegar esse que é π sobre 2, que é 90 graus, e vou somar ele 3 vezes também. Só que agora você não vai fazer com o de 45, você vai fazer com o de 90. Porque o denominador que você tem é 2 e aqui também é 2. Então, pega sempre frações equivalentes, que você tem o mesmo denominador. Então, eu vou fazer 90 vezes 3. Quanto que é 9 vezes 3? 27, que dá 270. Isso, perfeito. Então, ó, 27, coloca um zero atrás, porque era 90, não era 9, então dá 270, tá? Então, agora, 7π sobre 4. Vocês acham que para eu achar o 7π sobre 4, eu vou pegar o 45 ou 90 graus? 45. Isso, porque tem o 4 embaixo, que nem o 7π sobre 4. Então, eu vou pegar o 45 graus e vou somar 7 vezes. Então, ó, 45 mais 45 dá 90. Cada vez que eu somar 2, eu tenho 90. Então, eu vou pegar a tabuada do 9. 9, 18, 27. Então, eu sei que se eu somar 6 vezes, eu tenho 270. Então, agora eu vou somar mais um. 270 mais 45. Quanto que dá? 315. 315. E o último aqui, 0 em radiano, vai ser 0 em graus também. Então, vocês conseguiram completar essa tabela de baixo, guardando somente um valor, que foi o π, que é 180. Tem gente que prefere guardar que o 2π é 360. É a mesma coisa, tá? Então, ó, eu guardei o 180. Metade de 180, 90. Metade de 90, 45. Somo 45 3 vezes, 135. Somei o 45 5 vezes, 225. 3π sobre 2, eu pego do π sobre 2. Somo o π sobre 2 3 vezes, dá 270. Somo 45 7 vezes, 315. Se π é 180, o dobro é 360. E esse é zero. Então, a gente fiz o mesmo esquema. A gente preencheu esse ângulo todo, essa parte de ângulo em graus, e a mesma coisa vocês fazem no contrário também. Então, se eu dou para vocês o graus e peça em radiano, vocês vão fazer do mesmo jeito. Ah, eu guardei que 180 é π. Ah, então, se 180 é π, a metade de 180 é 90. O que é metade de π? É π sobre 2. Então, você consegue fazer o mesmo processo de ida e de vinda. Ou faz regra de 3, só que demora mais, tá bom? Então, agora a gente vai falar a respeito dos senos. A gente sabe que os senos, agora a gente vai olhar para essa bolinha aqui embaixo. Então, eu tenho um ciclo trigonométrico. Eu sei que quando eu olho para o seno, eu estou olhando para o eixo que está em pé, que a gente fala que é o eixo sem sono, e o cosseno é o eixo com sono, tá? Então, vou olhar para esse eixo aqui. Eu sei que os dois valores do primeiro e do segundo quadrante vão ser positivos para o seno e os dois de baixo vão ser negativos. Por quê? Porque aqui está acima do zero e aqui está embaixo do zero. Então, eu tenho abaixo do zero valores negativos, acima do zero valores positivos. Agora é o seguinte, para a gente calcular essas medidas agora de seno, o que eu aconselho vocês a fazerem? Olhar primeiro para os extremos. Então, quem são meus extremos?
O 0 graus, o 90, o 180, o 270 e o 360. Começa por aí que fica mais fácil. Então, vamos lá. Quando a gente olha para o 0 graus, que está aqui, eu preciso projetar ele lá para o eixo do seno que eu fiz em laranja. Então, eu vou pensar que esse 0, eu vou projetar ele para cá, para o eixo do seno. Então, quando eu projeto esse 0 graus para o eixo do seno, que número que está aqui nessa reta numerada minha? Fiz ela bem pequenininho aqui, ó. 0, Sora. Isso, então eu sei que o seno de 0 é 0, tá bom? Então é assim que a gente faz. Então, o que vocês têm que olhar? Toda vez que vocês vão calcular valores de seno, de cosseno e de tangente, vocês têm que enxergar duas coisas separadas. Uma é seu círculo trigonométrico, sua bolinha, e a outra é a sua reta, que é uma reta numerada de 0 para 1 e de 0 para -1. Então, é isso que vocês têm que olhar separado. Quando a gente fala do 90 graus está aqui em cima. Ele já está projetado em cima da linha do seno. Se o 0 é aqui embaixo, o meu limite, que é o que eu acabei de falar, aqui em cima vai valer quanto nessa reta numerada? 1. Então, eu já sei que o de 90 é 1. Aqui na frente, o de 180, então agora eu estou no 180. Projeto para a reta laranja. A hora que eu pego esse 180 e projeto aqui para minha retinha laranja, quanto que vai ser o seno de 180? 0. Isso, 0. Agora eu vou lá no 270 que está lá embaixo. Se aqui é 0, em cima é 1, embaixo vai ser o quê? -1. Isso, -1. E o 360, que vai ter o mesmo valor do de 0 graus, então se eu pegar o 360 e projetar para minha linha aqui laranja, o 360 vai ser quanto? 0. 0. Então, você já preenche, nessa tabela sua, ó, você já preencheu 5 dados, tá faltando 4. Então, você já preencheu a maioria, tá? Então, isso daí já é um começo. Agora, a gente vai pensar no seguinte, seno de 45 graus. Seno de 45 graus é um dos que vocês têm que saber decor e salteado. Na verdade, vocês precisam saber decor e salteado 3, 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. E como que vocês vão guardar isso? Pela música. Tá? Então, tem aquela música 1, 2, 3, 3, 2, 1, que a gente já cantou várias vezes em sala de aula. Então, é por isso que vocês vão lembrar. Aí eu pergunto, quanto que é o seno de 45 quando a gente canta a música? A raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, eu já sei que o de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é aproximadamente 0,7, tá? Bem, se o de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 45, se vocês olharem aqui o desenho que eu estou fazendo na bolinha, deixa eu pegar uma canetinha, pegar uma azul aqui, ó, para dar um destaque. Então, ó, o meu 45 graus está mais ou menos aqui. O 135, ele está aqui. A gente fala que eles são simétricos, tá bom? Então, quando eu olho para ele, se esse daqui, hora que eu projeto, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 2, esse daqui, hora que você projetar, quanto que você vai ter? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, você vai ter exatamente a mesma coisa. Agora, o de 225, então vamos lá, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele também é simétrico. Só que a hora que eu projetar aqui, quanto que você vai ter? Menos raiz de 2 sobre 2. Você tem o mesmo valor, só que agora é negativo. E o de 315? Menos raiz de 2 sobre 2. Isso, perfeito. Tá bom? Então, agora você tem os valores. Então, esses daqui são os valores que a gente coloca no eixo X, que é o ângulo em radianos, e esse daqui é os valores que a gente coloca no eixo Y. Aí você fala assim para mim, professora, por que inventaram os radianos se a gente pode fazer em graus que é mais bonitinho? Ah, porque eles querem dificultar um pouco as coisas. Na verdade, os radianos, eles justificam a questão de circunferência, de você calcular a medida de uma circunferência, a área, e aí sempre tem o π. Tá? Então, por isso que a gente usa essa medida também em radianos. Se vocês estiverem fazendo vestibular, se vocês estiverem fazendo Enem, vocês acham que vai ser dado para vocês em graus ou em radianos? Radianos. Em radianos. Então, vocês têm que saber em radianos, tá? E agora, vamos lá. A gente vai fazer agora o gráfico, então. Vocês precisam saber, o gráfico que representa uma função de seno, a gente chama de senoide. Então, a curva dele, a gente chama de senoide.
Ela é periódica e o período é sempre 2π, eu vou explicar isso no gráfico. Ela é limitada porque os seus valores estão entre -1 e 1, isso justifica pelo ciclo trigonométrico. E ela tem uma amplitude, que é metade da diferença entre o seu valor máximo e o valor mínimo para y, igual a 1, mas eu já vou explicar. Então, esse daqui é o primeiro material que o William fez naquela tese dele. Então, aqui, ó, nessa minha coluninha que eu tenho aqui na lateral, eu tenho função de seno, seno no sentido horário, a de cosseno, e tenho secante, cossecante, cotangente e os parâmetros. Então, a gente vai usar boa parte disso aqui. Então, aqui, o que o William fez, que eu achei muito legal? Ele fez aqui um ciclo trigonométrico, tá? E ele fez de uma maneira que a gente vai dar play nesse ciclo, e ele vai conseguir construir o gráfico. Então, aqui a gente tem uma setinha de play aqui embaixo, você dá um OK. Aí, o que ele faz? Ele mostra pra gente, conforme eu vou subindo o meu ângulo aqui, ó, então, pensa nesse P aqui que tá girando, ó, aqui no ciclo trigonométrico. Ele está mostrando para mim os valores referentes ao eixo do seno, que lembra que é sempre esse eixo em pé. E ele pega essas medidas e vai colocando num gráfico, tá? Então, ele mostra para a gente como que fica o gráfico do seno. Então, ó, aqui eu comecei com os meus valores negativos, aqui eu tenho o meu limite do valor negativo, ó, que é o -1. A hora que ele chega no -1, ele começa a subir de novo, porque os meus valores aqui agora estão diminuindo. A hora que ele chegar aqui, ele vai estar no 0, e agora ele vai começar para os positivos de novo, tá? Então, a minha função continua. Então, essa daí é a função do seno. É isso que vocês faziam, o desenho de ponto a ponto, fazendo a representação bonitinha, tá? Então, essa função vocês já viram bastante no ano passado, e a gente só está relembrando ela um pouquinho. Então, a gente fala que essa função aqui, ela é periódica em 2π. O que significa? Que quando eu passei pelo 2π, eu começo a repetir a minha função, tá? Então, ela está indo para cima, para baixo, daí ela volta de novo para cima, para baixo, e ela vai sempre nesse período. Tanto para os positivos quanto para os negativos. Você pode representar para trás também, não tem problema. A gente fala que a nossa imagem, que são os valores limites que eu tenho para y, é um positivo e um negativo, porque são os meus limites no ciclo trigonométrico. E a amplitude é metade dessa diferença, dessa distância, desculpa. Então, de -1 até 1, eu tenho 2 unidades, a metade é 1. Então, a amplitude minha é de 1 unidade. É assim que a gente faz. A amplitude é muito importante saber, porque ela divide o seu gráfico exatamente no meio. Então, é muito importante lembrar desse dado. Alguma dúvida, gente? Por enquanto? Não. Beleza. Então, vamos voltar. Então, a gente já fez a do seno, a gente já reviu ela rapidinho. Agora, a gente vai... Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Não? Então, eu vou continuar. Agora, a gente vai falar da função do cosseno. Então, ó, do mesmo jeito aqui, então, eu vou fazer ângulos em graus. Então, ó, π é 180, o dobro é 360, a metade de 180 é 90, a metade de 90 é 45. Aí eu vou fazer 3 vezes o 45, que dá 135. Agora eu vou fazer 5 vezes o 45, que dá 225. E agora eu vou fazer 7 vezes o 45, que dá 315. Se π sobre 2 é 90, 3 vezes isso é 270. 0 é 0, tá? Então, a gente preenche primeiro essa parte em graus. Agora, a gente vai fazer o cosseno. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Quando a gente fala dos valores do cosseno, agora eu não olho mais para o meu eixo Y, que eu tinha antes. Eu não olho mais para a minha linha que está em pé. Eu vou olhar para uma linha deitada. Então, o que acontece agora? Cosseno com sono, deitado. Quando você está com sono, se possível, você deita e dorme. Então, pensa nisso. Quando eu olho para essa reta aqui, eu tenho no meio 0, para frente eu tenho valores positivos e para trás eu tenho valores negativos. Então, agora, os seus quadrantes mudaram seus sinais. Então, eu tenho quadrantes positivos, o primeiro e o quarto, e quadrantes negativos, o segundo e o terceiro, tá? Então, para frente do 0 é positivo, para trás do 0 é negativo. Meus limites ainda são 1 e -1. Então, vamos lá, gente. Quando eu olho para isso, ó, vou olhar primeiro para os extremos, porque é mais fácil. O seu 0 graus está aqui na frente agora. O seu 0 aqui nesse eixo está lá atrás. Então, o 0 agora para o cosseno vai valer quanto? O 0 graus.
Sora. Isso, então agora ele vale 1. Então, olha a diferença. No seno, ele valia 0. No cosseno, ele vale 1. Tá? Então, essa é a diferença dele. Agora, vamos fazer o 90 que está aqui em cima. Então, o 90 está aqui em cima. Quando eu quero ir para o eixo do cosseno, eu preciso abaixar esse 90. Então, eu projeto ele para o meu eixo do cosseno. Projetar é descer 90 graus, certinho. Tá? No ângulo de 90 graus. Então, eu projetei esse 90 para cá. Que número que está aqui na minha reta verde? 0. Isso. Agora eu vou fazer o 180. 180 está aqui atrás, ó. 180 está aqui atrás e ele já está na minha reta verde. Que número na minha reta verde vale aqui atrás? -1. Isso, muito bem. Agora eu vou fazer o 270. 270 está aqui embaixo. Projetando ele para a reta verde, quanto que ele vale? 0. Beleza, e vamos para o último, que é o 360. O 360 é sempre igual ao de 0 graus. Se você já fez o de 0 graus, vai ser a mesma coisa para o 360. Portanto, vai ser quanto aqui? 1. Beleza. Agora vocês vão cantar a música na cabeça de vocês. Aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1. E aí eu te pergunto, quanto vale o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Isso, aproximadamente 0,7. É a mesma coisa. O único que é igual para seno e cosseno é o 45. O 30 e 60 são diferentes, tá? Aí agora o 135, então ele vai ter o mesmo valor, só que você precisa ver se ele vai ser positivo ou negativo. O 135 está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Segundo. Ele está no segundo. Ele tem o mesmo valor do de 45 graus, só que ele está no segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, seu sinal é positivo ou negativo? Negativo. Isso. Então ele tem o mesmo valor do de 45, só que negativo. 225 está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Terceiro. Terceiro. Positivo ou negativo? Negativo. Perfeito. 315 está em qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Quarto. Quarto. Positivo ou negativo? Positivo. Isso. O cosseno, ele é positivo. Então, aí você conseguiu completar todos esses valores, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez na do seno. Então, sempre que você tiver, por exemplo, ó, 135, 225, 315, você vai pensar, é múltiplo de quem? De 45. Termina em 5, é múltiplo de 45, tá bom? Ah, então eu pego o mesmo valor que eu tenho para seno e cosseno de 45 e só vou ver a questão dos sinais, se é positivo ou negativo. Vou mostrar para vocês o gráfico. Eu não precisava ter clicado, né? Mas tudo bem. Vou até fechar, ó. Então, a gente fez já o do seno, agora eu vou clicar aqui, ó, função do cosseno. E vou fazer a mesma coisa. E vou dar um play. Então, agora ele vai pegar os valores, antes ele pegava os valores do nosso eixo Y, agora ele pega os valores aqui do eixo X, ó. Então, ele tá pegando esse numerinho aqui e tá projetando aqui. Então, essa reta cinza que ele tá fazendo é a mesma reta cinza que vocês estão vendo aqui, tem a mesma medida. Se eu parar, ó, esse tamanho aqui dessa reta cinza é o mesmo tamanho dessa reta cinza. Então, é assim que a gente constrói um gráfico de função trigonométrica, de seno, cosseno, tangente. E aí ele vai fazendo essa curva. Então, eu tenho, chama cossenoide, um gráfico de função de cosseno. O do seno é senoide, do cosseno é cossenoide. Ele tem um período de repetição que também é 2π, porque depois que você completa uma volta no seu ciclo trigonométrico, ele volta a se repetir todos os valores. Então, é um período de repetição de 2π, meu período. Eu tenho uma imagem aqui que também vai de 1 até -1, que é os valores do eixo Y. Eu tenho uma amplitude que também é de 1 unidade, ou seja, a metade da distância entre os valores máximos e mínimos no meu eixo Y. E aí você tem a construção do gráfico do cosseno. Quando você olha para a construção do gráfico do cosseno e a do seno, eu não sabia que ele saía, peraí. A do seno começa no 0 e 0. A do cosseno, ela começa no 0 para x e 1 para y. Então, uma maneira de vocês guardarem isso, se vocês conseguirem, isso foram alunos de terceira série que falaram para mim, quando eu dei essa aula também. Eles guardaram que a do cosseno começa em cima.
o C do cosseno com cima. Então, eles guardaram, ó, a do cosseno começa em cima e a do seno começa embaixo, tá? Então, se alguém tiver outra sugestão aí, é bem-vinda. Vou voltar. Então, já fizemos seno e cosseno, a gente vai fazer de quem agora? Tangente. Então, ó, ângulo em graus. Π é 180, 2π 360, a metade de π é 90, metade de 90 é 45. Agora, eu vou fazer todos que terminam, que tem o 4 como denominador. 3 vezes 45, 135. 5 vezes o 45, 225. 7 vezes o 45, 315. Esse tem 2 embaixo, esse também tem 2 embaixo. Então, esse é 90, esse eu preciso de 3 vezes 90, dá 270. Esse é 0. Agora, vamos falar da tangente. A tangente, quando a gente olha para o nosso ciclo trigonométrico, ela é um eixo também que está em pezinho, só que ela não está nem no eixo Y, que a gente tinha antes, e nem no eixo X. Quando você fala assim, algo é tangente, o que é ser tangente? Significa que ele passa próximo àquilo, mas eles só se encontram em um ponto, tá? Então, a tangente, a gente fala que é uma reta que está tangente ao ciclo trigonométrico. Então, ela passa aqui pelo ciclo trigonométrico e só encosta em um ponto no ciclo trigonométrico. E aqui eu tenho 90 graus perfeitinho, tá? Então, é uma reta em pezinha, assim, ó, linda e maravilhosa, tá bom? Então, essa aqui é a minha reta da tangente. E aí, como que ficam os sinais agora? Eles se intercalam de quadrante para quadrante. Então, no primeiro quadrante é positivo, segundo negativo, terceiro positivo e o quarto quadrante é negativo. Então, como que eu faço para encontrar a tangente? Por exemplo, se eu perguntasse para vocês a tangente de, sei lá, 60 graus, só para vocês entenderem. 60 graus, deixa eu pegar meu canetinho, tá mais ou menos aqui, ó. Então, como que você faz? Você vai fazer uma reta que passe pela origem do seu ciclo trigonométrico, que é esse meinho aqui, e pelo ângulo que você quer. Então, você faria uma reta mais ou menos assim. E aí você continua, ó, só que finge que o meu 60 tá aqui. E aí você continua projetando essa reta até encontrar com essa azul que você tem, tá? Então, aqui eu prolongaria. Então, aqui eu tenho o valor da tangente de 60 graus. É assim que a gente faz ângulo para calcular valores de tangente no ciclo trigonométrico. Se eu quisesse um ângulo aqui, seja ele qual for, eu preciso passar pela origem. Então, o que acontece? Ó, você vem com ele, passa pela origem, e quando você projeta, ele fica aqui embaixo. Por isso que ele é negativo, no segundo quadrante e no terceiro também. Então, aqui, ó, os dois que eu passar por aqui, ó, são positivos, e os dois que passarem por aqui são negativos, tá? Aqui é meu zero, tudo que tá para cima é positivo, e tudo que tá para baixo é negativo. Tudo bem até aí, gente? Revisão rapidinha. Isso, então vamos lá. Vamos fazer primeiro, agora, não dá para fazer tipo 0, 90, 180, não dá para fazer tudo, vocês vão entender por quê. O de 0 graus está fácil. O 0 graus está aqui e a tangente, por acaso, também está partindo daqui. Então, a tangente de 0 vai ser quanto? Chuta aí. Ó, vamos lá. Pegar outra cor. Aqui é minha reta, beleza? A reta minha da tangente. Então, lembra que quando a gente fez a reta do seno, o zero não ficava aqui no meio? Então, essa aqui, o zero também fica aqui no meio, tá? Então, ó, tudo que tá para cima é positivo e tudo que tá para baixo é negativo, beleza? Então, aqui para 0 graus, vale quanto nessa reta da tangente? 0. Zero. Isso, perfeito. Quem que vai ter o mesmo valor da de 0 graus, sempre? 360. Isso, então eu já sei que o 360 também é 0. Ó, então eu já fiz 2, né? Já é alguma coisa. Porque a da tangente ninguém gosta de fazer, tá? Agora, o que a gente vai pensar? Quando eu olho aqui para o de 90 graus, pensa comigo. Se eu passar do 0 para o 90 e prolongar isso até o infinito e além, essa reta que você está prolongando, em algum momento, ela vai encontrar com essa reta que eu desenhei em azul? Sim ou não? Não. Não, porque elas são paralelas. Eu tenho essa reta que liga do 0 até o 90 graus, que eu tenho aqui, que era antes a minha reta do seno, ela é paralela à minha reta da tangente. Se elas são paralelas, elas nunca se encontram. Se elas nunca se encontram, significa que eu não
tenho tangente de 90 graus, ou seja, ela não existe. E qual que é a outra que não vai existir? Ô, Sora, explica isso daí de novo, eu me perdi. Explico, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Tá bonito meu desenho. 90 graus está aqui em cima. Então, quando você quer calcular a tangente de um ângulo, você precisa fazer o quê? Você vai fazer uma reta que vá do zero que você tem aqui, passe pelo ângulo que você quer e você projeta essa reta até encontrar com a reta azul, que nem eu fiz com essa linha vermelha aqui. Beleza, Jennifer? Sim. Tá. Então, ó, eu fiz uma reta aqui, ó. Tô subindo zero, passei pelo 90, bem torto, e vou continuar para cima e além. Aí eu pergunto para você, essa reta aqui, que eu fiz em laranja, em algum momento ela vai encontrar com a sua reta azul? Não. Ela nunca vai encontrar, porque elas são paralelas. Então, se ela nunca encontra, significa que eu não vou ter um valor de tangente para esses ângulos que eu tenho aqui nessa outra reta que eu estou fazendo em laranja. Não existem valores para eles. Então, eu falo que a representação de não existir é esse, é o contrário com risquinho no meio. Então, não existe valor de tangente de 90 graus. Entendeu? Sim, Sora. Beleza. Qual que é outro que não vai existir, gente? Qual é o outro ângulo que também não vai existir? 270? Perfeito, 270. Por quê? Porque o 270 está aqui embaixo, ó, ele também não vai existir. Agora eu vou fazer o do 180. Então, ó, pego o meu ângulo aqui de 180, deixa eu pegar outra cor aqui de caneta, tá virando um Brasil aqui, né? Ó, peguei meu 180 graus, tá aqui nesse pontinho, e aqui tá meu zero. Então, ó, vou fazer uma reta, vou projetar até encontrar com a minha reta azul. Encontrou com a reta da tangente. Quanto vale nessa reta da tangente? Quanto que vale aqui, ó, no meio? 0. Isso, então o de 180 eu sei que é zero. Agora, 45 vocês têm que cantar música. Quanto que é a tangente de 45? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 3 sobre 3, não é? A tangente é diferente, veja aqui, legal. Raiz de 3 É sobre 1, 3. Sora. Raiz de 3, quanto que é a tangente de 45? 1, Sora. Ah, Beleza? Ó, a tangente de 45 é 1. Então, todos os meus múltiplos de 45, eu sei que todo mundo vai ser 1. Então, esses 4 que estão faltando, esses 3 agora, né? Todo mundo é 1. Só que você tem que ver sinal. No primeiro quadrante, 1 é positivo. E no segundo quadrante, esse 1 vai ser? Negativo. Isso. E no 225? Positivo. E 315? Negativo. Perfect. Tá bom? Então, lembra, professora, da onde você tirou esse 1? Meu Deus, da música. Vocês já fizeram isso. Vocês já exploraram muito isso. Tá bom? E aí você tem como construir o seu gráfico da função tangente. Ele é feio. É feio, mas na vida nem tudo é lindo, né? Então, vamos lá. Tangente. Então, tá aqui, ó. Mesmo esqueminha, ó. Meu ciclo trigonométrico, vou dar um playzinho aqui. Então, ó, repara que agora ele tá pegando os valores daqui, ó, dessa reta tangente, ó. Tá até escrito, ó, reta tangente. Ó o que acontece com essa belezinha de gráfico. Hora que ele pega valores menores que 90, menores que 270, ele consegue fazer um esboço do meu gráfico. Ó, ele vai passar no zero, porque ele está aqui no 180. Aí eu tenho esses valores aqui aumentando, ó, meu quadrante aqui é o positivo, lindo e maravilhoso, ó, e vai embora e além. Mesmo que eu diminua isso, essa aqui não dá para enxergar. Ó, ele parou o desenho, desculpa aí. A reta da tangente, o gráfico da função tangente, ele é o mais feinho, tá bom? Ele dá ele é periódico em 2π também, só que ele é ilimitado. Por quê? Porque ele não tem valores limites para o eixo y. Então, ele não tem que nem o outro que tinha 1 e menos 1. Ele não tem amplitude, ele não tem limite, ele se chama tangetoide, se não me engano. E ele é bem feio mesmo. Desculpa, tá? Função tangente, mas eu acho você feia. Isso não é bullying, eu acho esse negócio feio. O da tangente, ele não tem muita frequência em aparecer em questão de vestibular e Enem, por ele, apesar de ser periódico,
não tem fenômenos na natureza, pelo menos da pesquisa que eu fiz, que se justificam por funções de tangente. É diferente de função de seno e cosseno. Batimento cardíaco, nossa, tem tanta coisa que se justifica por função trigonométrica. Nossa, não consigo lembrar agora. Substância radioativa também? Eu acho que também. Mas tem tanta coisa que se justifica por... as ondas no mar se justificam tudo por função trigonométrica. Agora, de tangente, o bagulho já é mais esquisito, tá bom? Alguma dúvida, gente? Professora, tem como construir, tipo, se você der um exercício, a função de tangente? E aí, você vai pegar que nem você faz a do seno e do cosseno, que você pega o plano cartesiano lá no papel quadriculado, você vai construir do mesmo jeitinho, com aqueles valores que a gente fez. Deixa eu voltar com esses valores aqui, ó. Você vai construir do mesmo jeito. Então, você vai fazer o quê numa de tangente, ó? Você vai fazer um ponto no 0 e 0, um ponto no π sobre 4 e 1. E aqui você não põe nada. Outro ponto no 3π sobre 4 e menos 1. Só que aí você tem que fazer você só faz uma representação assim, ó. E aí você termina essa curva sua com 3 pontinhos, para mostrar que ela é infinita. Entendeu? Então, você faz a curvinha e põe 3 pontinhos e 3 pontinhos. Faz outra curvinha, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Você mostra que ela é infinita. Entendeu? Entendi, Sora. Muito obrigada. Imagina, ela é a mais esquisita. Quantas vezes vocês construíram função de tangente? Eu nenhuma vez. Eu acho que não mesmo. O currículo do Estado de São Paulo, se não me engano, não faz construção de função de tangente, mas é para vocês verem como fica. Porque se estuda muito mais a de seno e cosseno, porque é fácil encontrar ela no cotidiano, tá bom? É fácil, mas não é tipo, vou na padaria e encontro, mas beleza, tá? Agora a gente vai falar a respeito desses parâmetros que alteram a função. Ó, bonita essa função, vai, gente? Da hora, hein? Da hora. Então, aí a gente tem uma função que esse A, B, C e D são números. Pode ser fração, pode ser raiz, pode ser número inteiro. E isso daí são esses parâmetros, né, que alteram a função, que eu vou mostrar para vocês como eles alteram. Não é difícil, mas eu aconselho que vocês dêem uma memorizada nisso, tá bom? Porque para você construir e ficar analisando vai levar muito tempo. Então, a gente consegue memorizar. Eu conheço uma tática, mas aí eu espero que vocês encontrem outras. Então, vocês vão se deparar em questões... O Enem, ano passado, caiu. Acho que uns 2 anos atrás também caiu. O Enem está pegando muito função trigonométrica, tá? Então, é ideal que vocês saibam trabalhar com funções desse tipo. Então, vocês vão ter números aí. Por exemplo, 2 mais 3 seno de 5x mais meio. Isso é um exemplo. Ou então você vai ter 2 menos 3 e assim vai. Então, isso mais ou menos é porque pode ser positivo ou negativo, tá bom? Então, é isso que vocês vão encontrar. E aí a gente vai falar o que esse A faz, o que esse B faz, o que o C faz e o que o D faz, em cada uma das funções. Então, vou abrir aqui de novo e vou parar essa daqui. Vamos lá. Então, eu vou aqui, ó, parâmetros que alteram o comportamento das funções. Então, eu vou fazer primeiro com a função de seno. Gente, tudo que altera na função de seno, altera na de cosseno e altera na da tangente. Então, esses parâmetros A, B, C e D, eles influenciam do mesmo jeito qualquer uma das funções, tá? Então, aí vocês têm nessa retinha vermelha uma função normal de seno, a de seno de x. Então, ela começa no 0 e 0, vai para cima, seu limite é no 1, aí ela vem, desce, seu limite no menos 1, voltou para o 0 e vai embora. Então, isso daqui é o que a gente já construiu antes. Até aí, alguma dúvida? Não? Acho que não, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui no A, ele vai abrir para mim esse botão que a gente fala de botão deslizante. Então, esse A aqui para mim, nesse momento, vale 0. Eu não tinha esse A. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou movimentar esse botão encontrando valores para A. Então, vamos supor que o A vale 1. Então, eu vou vir com ele para o 1. Ou A vale 2. Ou A vale 3. Ou A vale 4. Então, tá vendo? Eu estou mostrando para vocês o que muda na minha função de seno, que é a mesma coisa para a de cosseno e da tangente, quando você acrescenta um número aqui na frente. Agora eu vou para os negativos, ó. Então, aqui é o 0. Ó, menos 1,
menos 2, menos 3 e menos 4. E aí eu pergunto para você, o que está mudando na sua função? Quando você faz isso aqui, ó. Quando você acrescenta um valor para A, o que está fazendo com a sua função? A amplitude dela. A amplitude. Tá, vamos pensar no que é amplitude. Então, amplitude eu pego o meu valor máximo e o meu valor mínimo. Então, aqui o máximo é 2 e o mínimo é 0. De 2 para 0, eu tenho 2 unidades. A metade é 1. Quando eu tinha... Então, a amplitude desse aqui é 1. Agora, eu vou voltar para cá. De 1 para menos 1, 2 unidades. A metade é 1. Você mudou sua amplitude? Sim ou não? Amplitude é uma medida, tá? Você mudou. Professora, Oi. ela translada no eixo Y. Isso. Então, a amplitude você não mudou. Ela continua sendo a mesma. Mudar a amplitude, você precisa esticar ela para mudar a amplitude. Você não está esticando. Você está só movimentando o gráfico da sua função. Você está jogando ele para algum lugar. Então, esse jogar ele para algum lugar, sem mudar a estrutura dele, a gente chama de transladar, que é esse movimento que faz. Então, você está transladando o seu gráfico no eixo Y. Quantas unidades? Exatamente o número que você tiver lá. Então, se meu A for 2, eu vou mudar 2 unidades, eu vou transladar meu gráfico 2 unidades para cima. Se meu A for menos 3, eu vou transladar meu gráfico 3 unidades para baixo. Beleza, gente? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, ó, esse A aqui fez eu transladar o meu gráfico tantas unidades quanto eu tenho do A para cima ou para baixo, sempre no eixo Y. Agora eu vou mexer com o B. Então, eu vou clicar no B, voltei o meu gráfico para o original aqui, vou dar um zoom. Então, vamos lá. O meu B é 1. O normalzinho do meu B é 1. Por quê? Porque aqui você tem 1 vezes o seno. Você não pode pôr 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, o meu normal, esse B vale 1. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o B para 2. Vamos ver se consigo parar no... Ó, esse agora meu B é 2. Agora eu vou mudar meu B para 4. Para 4. Vamos lá. Olha a dificuldade da pessoa em parar o mouse no número 4. Ó, eu parei no 4.1. Agora tá no 4. Então, o que acontece, ó, quando você tem esse B mudando? O que você tá fazendo agora? Agora sim é amplitude, né, Sora? Perfect. Agora é amplitude. Então, ó, eu tô aumentando e diminuindo ela, ó. Agora eu tô mexendo na minha amplitude, tá? Então, conforme eu aumento aqui, ó, eu aumento a minha amplitude. Então, antes eu tinha amplitude igual a 1. Se eu mudar para o 2, a minha amplitude vai ser 2. Então, os meus limites agora são 2 e menos 2. Se eu mudar para o 3, a minha amplitude agora é 3. Então, os meus limites vão ser 3 e menos 3. Então, esse B aqui, ó, ele interfere na amplitude. Ele pega o seu gráfico e estica. Estica em quem? No eixo Y. Tudo bem? Deixa eu voltar para o 1. Pronto. Usa a setinha do teclado, Sora. Ah, muito obrigada. Senhor, se não é esses alunos na minha vida. Vamos para o C. O C tá aqui na frente com o X. O C é punk. O meu C normal é 1, porque 1 vezes X, né, vai dar 1 e 1x, e aí beleza. E aí você mexe no C. Ó, o que ele faz? Agora ele tá esticando o meu gráfico, mas comparado com que eixo? X. Com o eixo X. Se esse B faz esticar quando eu olho para o eixo Y, o C vai fazer esticar e espremer, vamos dizer assim, quando eu olho para o eixo X. Então, agora ele não muda a amplitude, ele muda meu período. Então, se eu trouxer ele aqui para o meu máximo, que é 5, o que significa? Que agora, dentro do meu período antes, que era 2π, eu vou conseguir fazer 5 gráficos. Ó, eu fiz 5, hein? 5 gráficos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse período, o período meu antes era 1. Então, eu vou voltar aqui no 1. Vou voltar para o 1.
Ó, antes, nesse período aqui de 2π, eu conseguia fazer um gráfico só, uma repetição. Um gráfico não, desculpa, uma repetição. Quando eu mudo ele para o 5, nesse mesmo período que eu tinha de 2π, agora eu consigo colocar 5 repetições dentro dele. Então, ele muda exatamente o período. Se eu fizer um quinto menos 5, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele faz a mesma coisa. Mas é que não dá para mostrar para vocês com fração. Pensa comigo, ó. Se quando eu coloco aqui, eu vou ter até o 2, significa que no meu período eu vou ter o dobro agora de repetições. Então, eu vou ter 2 repetições. Pergunto, se eu colocasse meio, quantos vocês acham que eu ia ter dentro do mesmo período? Chuta aí. Só meio período, né, Sora? Isso mesmo. Você ia ter, se ali fosse meio, 1/2, você, no seu gráfico, ó, finge que aqui tá o 2π. Ele ia fazer isso, ó. Aí, ele, para completar, ele ia ter que ter 4π. Então, ele ia ter que fazer um período dentro de 4π. Entendeu? Então, essa é a diferença dele. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. Vamos pro próximo. Que é esse D aqui, ó. Então, ó, cliquei no D, ele é 0, porque não tem número nenhum somando, então agora eu vou fingir que eu vou somar um número. Ó, então, ele vai fazer o que agora? Ele tá mexendo com amplitude? Não. Tá mexendo com período? Tá apertando o seu gráfico ou tá esticando o seu gráfico? Tá andando na Ele vertical. tá trasladando no horizontal. eixo X. Perfeito! As duas falaram a mesma coisa com outras palavras, é isso aí. O D vai fazer o seu gráfico transladar agora no eixo X. Tá? Então, esse D aqui, na verdade, tem que tomar muito cuidado com ele no seguinte sentido. Essa aqui é uma função de seno. Só que quando eu coloquei esse D igual a 3, o que aconteceu com ele? Ele vai começar, que eu tenho que olhar para o preto, agora como se fosse uma função de cosseno. Então, ele muda um pouquinho essa questão de... Ele atrapalha para identificar se é uma função de seno ou de cosseno quando você mexe com o D. Porque a gente tinha ideia que o seno começava sempre aqui. Tá bom, só que aí você põe ele para cá, ó. Opa, para cá, mais ou menos. Aí você vai falar assim para mim, nossa, mas ele começou aqui em cima. Ah, então é uma de cosseno. Não, não é uma de cosseno. Ainda é uma de seno, só que você tem um D agora. Entendeu? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, porque ele às vezes confunde a gente se ele é uma de seno ou se ele é uma de cosseno. Mas geralmente a função vai ser dada para vocês, se é de seno ou se é de cosseno. Vocês vão ter que saber trabalhar com ela, que é o exemplo que eu vou fazer com vocês. Tá bom? Então, eu vou voltar para a apresentação. Então, ó, o meu A vai transladar o meu gráfico no eixo Y, então ele joga meu gráfico para cima e para baixo, beleza? Sempre no mesmo sentido que eu tenho. Se eu tiver mais 2, jogou 2 para cima. Se eu tiver menos 2, jogou 2 para baixo. O meu B vai alterar a amplitude, então ele vai esticar o meu gráfico, ele vai apertar meu gráfico. Se for positivo, ele estica. Se for negativo, ele aperta meu gráfico. O C altera meu período. Então, ele vai fazer o quê? Eu esticar e apertar o gráfico meu, só que agora olhando para o eixo X, tá? Porque período é sempre no eixo X. E aí, como que ele funciona? Se eu tiver um número maior que 1, significa que vai caber mais dentro do período. E se eu tiver um número entre 0 e 1, significa que vai caber menos dentro do período. Então, aí ele vai ficar esticado, tá bom? O D vai fazer ele transladar no eixo Y. Então, ele vai pegar o meu gráfico e vai arrastar ele para frente e para trás agora no eixo Y. Beleza? Sim? Aí tem aqui tem um vídeo do YouTube também explicando disso e tem um outro material aqui também que é um site. Como que eu falei para vocês que uma vez os alunos fizeram eu guardar isso aqui, né? Porque aluno inventa umas coisas fenomenal. Eles falaram assim, ó, esse translada, esse altera a amplitude, esse altera o período. Na época, o currículo do Estado de São Paulo só trabalhava com esses 3, ele não trabalhava com esse último. Eles guardaram a palavra tapioca. Então, tapioca, translada, amplitude e período. Só que esse último aqui também translada, só que esse é no eixo Y, e esse aqui ele vai fazer transladar no eixo X. Então, eu lanço aí
O desafio para vocês encontrarem um mnemônico, uma palavra, uma paródia, alguma coisa para a gente conseguir guardar essas informações. Então, ó, altera a amplitude é sempre no eixo Y e altera o período também a gente sempre fala do eixo X. Tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês guardem. Tudo bem? Agora, eu tenho aí alguns gráficos para a gente tentar encontrar as funções deles. Então, o que vocês têm ali representado em azul é o gráfico de seno de x normal. Se eu comparar o azul com o vermelho, mudou o período? Sim ou não? Desse aqui primeiro, ó. Acho que não, Sora. Não mudou o período, tá? Então, ó, meu período de repetição continua sendo 2π. Tanto do azul quanto do vermelho ainda é 2π. Bem, se eu olhar para essa ideia de transladar, ele não só jogou o gráfico para cima e para baixo. Por quê? Porque esse ponto é o mesmo para os dois, esse ponto é o mesmo para os dois, esse ponto é o mesmo para os dois. Então, se esses pontos são os mesmos para os dois gráficos, eu não transladei ele. Porque se eu tivesse transladado, o ponto teria subido junto com o gráfico. Só que o que esticou aqui, o que mudou, foram os valores meus para o eixo Y. Sempre que eu mexo com o eixo Y, significa que eu estou sempre mexendo ou com a minha amplitude, ou eu estou transladando no eixo Y. Só que eu já sei que esse caso aqui não foi uma translação. Eu não simplesmente subi com ele para baixo, para cima e para baixo. Então, eu estou mudando a minha amplitude. A amplitude antes do meu gráfico azul era 1. Quanto que é a amplitude agora do gráfico vermelho? 1,5. 1,5. Então, significa que nesse lugar aqui do B, eu vou colocar que número? 1,5. E o restante não se altera. Então, o gráfico dessa função minha é y igual a 1,5 vezes seno de x. Tá? Então, eu consigo identificar quais são as funções olhando somente para os gráficos, para ver a diferença para ver o que eles sofreram. Só que sempre eu preciso dar um para vocês compararem, porque senão fica quase impossível. Por causa daquilo que eu falei para vocês. Mas será que translador era uma de seno e virou de cosseno? Então, isso confunde a cabeça. Então, eu sempre vou dar para vocês com qual que eu quero que vocês comparem. Então, essa outra aqui, ó, ela é uma função de cosseno. Então, a original dela está aqui em azul. E aí, eu fiz uma alteração para ela ficar essa em vermelho. O que eu mudei? Da azul para de vermelho. A mesma coisa, o Y também. Y também. Eu mudei a minha amplitude, eu não transladei. Por quê? Porque eu ainda tenho pontos em comum nas duas. Então, eu mudei a minha amplitude. Antes era 1, agora ficou quanto? 3. 3. Alguém consegue falar para mim como que vai ficar a carinha dessa função? Não tem problema se vocês errarem, tá? Porque aqui a gente tá testando mesmo. Ó, essa é a minha azul. Como que vocês acham que vai ficar a função da vermelha? Y igual a 2. A minha amplitude antes era 1. A amplitude agora é? 3. 3. Então, significa que vai ser y igual? A 3. A 3. Que mais? Cosseno de x. Isso, perfeito. Y é igual a 3 cosseno de x. Tá? Então, nunca esqueçam de colocar esse finalzinho e ver, então minha amplitude mudou de 1 para 3, então agora é 3 cosseno de x, tá bom? Aqui eu tenho agora outras duas funções, então, ó, elas estão começando em cima. As duas começam em cima, eu já sei que é uma função de cosseno. E eu tenho aqui a indicação que é uma função de cosseno. A função de cosseno é essa que está com a linha tracejada. E aí eu tenho a outra função, que é essa que está com a linha vermelha. Então, ó, a função do cosseno, ela começa lá em cima, ela vem, passa pelo zero, desce, volta para o zero e vai lá para cima. E aqui eu tenho o meu momento de repetição. Então, o meu período da função do cosseno, 2π. Perfeito.
Agora, vamos analisar um pouquinho. Vocês acham que se eu comparar a vermelha com a tracejada, você transladou sua função jogando ela para cima, para baixo, para frente ou para trás? Sim ou não? Acho que não, Sora. Não. Ela está no mesmo intervalo, de -1 até 1. Então, significa que eu não transladei ela nesse sentido. Também não transladei ela nesse sentido, porque se eu tivesse transladado, a estrutura dela tinha que ser idêntica. Então, essa linha tracejada minha tinha que ser idêntica, só que um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. Eu já vi, então, que nessa função aqui, a tracejada com a vermelha não teve translação. Beleza, fechou. Agora, eu já vi que a amplitude também não alterou. Por que a amplitude não alterou? Porque a amplitude da função que eu tenho em vermelho, que vai de 1 para -1, é 1. Porque, ó, de 1 para -1 eu tenho 2 unidades, a metade é 1. Então, a minha amplitude é 1. A da linha tracejada é 1 e a da linha vermelha é 1 também, a amplitude? Sim ou não? Sim. Sim, é também. Então, o que mudou agora foi a questão do eixo X. Então, o que eu fiz com o gráfico da minha função? Vocês acham que quando eu comparo a tracejada com a vermelha, ela ampliou ou ela reduziu? Eu espremi ela ou eu estiquei ela? Reduziu. Isso, eu comprimi ela. Eu estou fazendo com que no meu período de 2π caibam mais funções que o normal. Era para caber uma função só, uma barriguinha para baixo. Só que em vez de só ter uma barriguinha para baixo, quantas tem? Duas. Isso, gente, perfeito. Então, nesse período meu de 2π, em vez de eu ter só uma barriguinha para baixo, eu tenho duas barriguinhas para baixo. Deixa eu só mostrar aqui, ó. O 2π tá aqui, ó. Tá? Então, é onde tem essa linha tracejada. Então, o que significa? Que eu não alterei o meu, eu não transladei, nem num sentido, nem no outro. Eu não mudei minha amplitude. Então, vocês já viram que o que eu mudei foi o meu período. Então, esse C, se o normal dele é 1, ou seja, caber uma função dentro do período, agora estão cabendo duas. Então, como que vocês acham que vai ficar a função que está representada pela linha vermelha? E aí? Vocês estão comigo? É só dúvida mesmo, silêncio, ou eu caí ou vocês caíram? Estamos aqui, Sora. Ah, então beleza. Ó, então vamos lá. Eu tinha anteriormente, nessa linha tracejada, y igual a cosseno de x. Então, ela é uma função de cosseno. Antes, com esse x, eu não tinha ninguém multiplicando, ela estava linda e maravilhosa. Agora, vocês já viram que está cabendo no mesmo período duas funções. Duas funções, não, duas curvas, né? Dois períodos no mesmo intervalo de 2π. Então, o que acontece? Eu estou dobrando. A gente já viu que isso, quem interferiu, então, foi o C. Então, aqui no lugar do C, que número que a gente vai colocar? 2. 2. Só que ela é uma função de seno ou uma função de cosseno? Seno. De cosseno. Então, ela vai ficar y é igual a cosseno de 2. 2 vezes X. Mais. Isso, ó. Aqui, ó. Y é igual a cosseno de 2x, tá? Então, é isso que interferiu. Dúvida, gente? Como que você diferenciou se era de seno ou de cosseno? Eu diferencio daquele jeito, ó, primeiro, lembra sempre, Gabriel, daquela ideia que é assim, ó, quando é dado pra gente nesse quesito de comparação, ele sempre tem que falar com qual ele quer que a gente compare, então ele já me deu que essa daqui é de cosseno, ela poderia ser uma de seno, porque eu poderia ter transladado ela para frente ou para trás, então eu tenho que tomar cuidado com isso, mas nesse caso aqui, como eu já tô te dando uma de cosseno, eu preciso que você compare com uma de cosseno, o que me garante que ela é uma de cosseno, aqui tá, na linha tracejada, é que ela começa no eixo Y, ela começa ali no ponto 0 para x e 1 para y, ela começa lá em cima. Por quê? Porque no 0 graus, o cosseno vale 1, tá bom? Ok.
Tá? Então, aí, essas informações, Gabriel, a gente sempre vai tirar dessas bolinhas aqui, ó, que a gente já falou sobre elas, tá? Sim, senhora. Beleza, então eu vou pro próximo. Ó, vamos lá, hein? Vamos com calma. Dá uma olhada. Temos agora 3 funções. Uma que está em rosa, uma em verde e uma em azul. A gente vai primeiro identificar qual que é a minha função padrão. A função padrão minha é a rosa, seno de x. Eu sei que é uma função de seno porque ela começa no ponto 0 para x e 0 para y. Começa não, né? Ela está ali na origem do meu plano cartesiano. Ela não começa porque tem tanto para trás quanto para frente. Mas vamos lá. Ou seja, 0 graus, o seno de 0 graus é 0. Beleza, agora vamos lá. Pergunto, do que a gente já está discutindo, do pessoal que estava aqui comigo de manhã, só olhando para esses 3 gráficos, vocês acham que ele... Olha o rosa. Do rosa para o verde, do rosa para o azul, vocês acham que teve uma translação? Eu peguei o meu gráfico sem mudar nada da estrutura dele e só joguei ele para cima, para baixo, para frente ou para trás? Sim ou não? Não. Não. Beleza? Porque eu tenho pontos em comum. Eu tenho pontos que são iguais para os 3 gráficos. Esse de 0 e 0, esse de π para x e 0 para y, esse de 2π para x e 0 para y, tenho pontos em comum, tá? Então, eu já sei que ele não transladou. Agora, vamos falar de período, tá bom? Olha para o eixo x. Quando a gente compara essas funções, vocês acham que ela foi esticada ou apertada quando a gente olha para o eixo x? Sim ou não? Não. Também não. Porque todas elas têm uma repetição de 2π, ou seja, a cada 2π eu volto para o desenho original que eu tinha. Então, o que aconteceu aí? Ela foi esticada ou comprimida quando a gente compara no eixo y. E quem que interfere nisso? O parâmetro A, B, C ou D? B, de biscoito. Isso, muito bem, o B, porque a gente está falando então da nossa amplitude. Então, falou de amplitude, olhou para o eixo y, tá? Então, vamos lá. A amplitude do gráfico de uma função de seno, cosseno, é sempre igual a 1. A da tangente não, porque a da tangente ela é infinita, tá? Ela não tem limite. Mas a de seno e de cosseno é 1. Agora, se vocês compararem a rosa, que a amplitude é 1 mesmo, com a verde, qual que é a amplitude da função que está em verde? Dois. Isso, 2. É só olhar o valor que ele tem aqui no eixo Y, tá? Porque como ela não transladou, a amplitude vai ser o meu valor máximo mesmo. Então, significa que, como a Jennifer falou, no lugar do B, agora eu vou colocar o número 2. Então, aqui nesse lugar do B, eu vou colocar o número 2. Então, ela vai ficar Y é igual. Pergunto, 2 seno de x ou seno de 2x? O que vocês acham? 2 seno x. 2 seno de x, tá certo? Tá? Esse 2 aqui na frente do seno, multiplicando, indica para mim que eu estou alterando a minha amplitude. É diferente se eu tivesse esse 2 na frente do x, aí eu estaria mudando o período, tá bom? E qual que vocês acham que vai ser a função azul? Y igual a quanto? 3 seno de x. Aê, perfeito, 3 seno de x. Alguma dúvida, gente? Posso ir para o próximo? Pode ir, senhora. Beleza. Se tiver dúvida, perguntem. Perguntem. Vamos para o próximo. Então, aqui a gente tem outras 2 funções. Então, eu tenho para comparar com uma função de seno de x, que está começando no 0 e 0, beleza. A minha função padrão, ó, 2π está aqui. Então, essa linha azul é minha função padrão. E eu preciso fazer o quê? Comparar com essa vermelha, tá? Que está representada nessa vermelha, aí no vermelho mais escuro. Então, vamos lá. Vou olhar para o parâmetro A. Pergunto, vocês acham que a função vermelha, ela foi movimentada, comparada com a azul, sem mexer nada na estrutura dela, só foi movimentada para cima ou para baixo? Sim ou não? Não. Não. Então, esquece a letra A. Vamos olhar para o B agora. Essa função minha, quando eu comparo a azul com a vermelha, vocês acham que se eu olhar para o eixo Y, ela foi esticada ou apertada? Sim ou não? Não. Não. Esquece o parâmetro B. Vamos olhar para o parâmetro C. Parâmetro C altera período. Período a gente olha para o eixo X.
Quando você olha para o eixo X e compara a função em vermelho e a função em azul, você acha que ela foi de alguma maneira apertada ou esticada? Sim ou não? Sim, não? Sim, não é, Sora? Tá certo, é sim. Então, eu já sei que quem interferiu aí foi meu período. E vamos para o último, que é o D. Quando eu comparo a azul com a vermelha, ela tá perfeitinha, igualzinha a azul, só que ela foi transladada para frente ou para trás? Sim ou não? E aí? Não. Não. Então, não é A, não é o B, não é o D. Eu já sei que o que mudou aqui foi o meu período. Então, eu vou olhar para o parâmetro de letra C. E aí eu te pergunto, nesse intervalo, que é aqui, ó, de 2π, que era para ter uma função desenhada, em vez de uma, quantas você tem? Três? 3. Então, eu tenho 3. É que se eu fizer, a gente vai ficar péssimo, mas, ó, tenta acompanhar. Aqui você tem uma, duas, 3. Então, nesse período meu, em vez de eu ter uma, como era para ser a função de seno, eu tenho 3. Então, significa que esse C vai ser igual a que número? 3. 3. 3. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa aqui, ó, y é igual a seno de x, e vai colocar esse 3 aonde ele tem que ficar. E aí eu te pergunto, ele tem que ficar na frente de tudo, na frente do seno, na frente do x, ou é a última coisa que eu coloco? Então, você precisa olhar para a estrutura dele e visualizar onde você vai colocar esse 3. E aí eu vou te dar duas opções. Vocês acham que vai ficar 3 seno de x ou seno de 3x? Primeira ou segunda opção? Segunda opção. Segunda. Perfeito. Então, a função agora que eu tenho em vermelho é seno de 3x, tá bom? Então, a análise que a gente está fazendo Sora, agora é... Pode falar. Por que a segunda opção? Porque eu te dei duas opções. Eu falei que poderia ser 3 seno de x. Ó, que letra bonita, hein? Ó, 3 seno de x. Ou então, seno de 3x. Seno de 3x. Mas eu poderia ter dado, na verdade, para vocês muito mais opção. Eu poderia ter colocado 3 mais seno de x, sei lá, eu poderia ter dado outras opções para vocês. Ó, vamos pensar se eu fizer um Google formulário com essas opções aqui, hein? Então, vamos lá. O que vocês têm que analisar? Esse 3 aqui, que está na frente, seria o A. Ele faria eu transladar no eixo Y, jogar a minha função para cima ou para baixo. E não foi o que aconteceu. Esse 3 aqui na frente do seno de x, multiplicando ele, seria o meu B. Faria eu alterar minha amplitude, esticar minha função no eixo Y. Já esse 3 na frente do x, altera o meu período. Então, ela pega a minha função e estica ou comprime olhando para o eixo x, que é o que aconteceu. Então, vocês têm que ter condições de analisar qual foi a mudança. E essa mudança interfere em qual parâmetro? A, B, C ou no D? Entendeu? Sim, entendi, Sora. Beleza, vamos para o próximo. Tenho agora 3 funções. A minha função básica, entre aspas, a minha função aqui sem sofrer alteração nenhuma, é y igual a cosseno de x. Então, essa que está representada em verde. Aí eu pergunto, vamos olhar primeiro para o parâmetro de letra A. Vocês acham que quando eu comparo essa função em verde com a função em azul, que está lá embaixo, você só transladou ela no eixo y para cima ou para baixo? Sim ou não? Sim. Perfeito, sim. Quando eu comparo a verde com a vermelha, ela transladou no eixo y para cima ou para baixo? Sim ou não? Sim. 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 Aí eu te pergunto, alterar a amplitude. Vocês acham que a minha função, a vermelha e a azul, comparada com a verde, ela foi esticada ou apertada no eixo y? Sim ou não? Não. Não. Então, eu já sei que o parâmetro B não fez nada aqui, mas o parâmetro A, vocês já falaram o que fez. Vamos olhar para o C. A minha função verde, comparada com a azul e com a vermelha, olhando para o período de repetição dela, ela foi espremida ou ela foi ampliada no meu eixo Y? X, desculpa. Sim ou não?
Não. Não. Não, então ela não sofreu mudança de período. E transladar no eixo X. Ela foi jogada para frente ou para trás no eixo X, ou ela exatamente está na mesma posição quando eu olho para o eixo X? Mesma posição. Então também não é esse. Então o que me resta é que eu tive uma translação no eixo Y. Então eu joguei ela para cima ou joguei ela para baixo. Agora vamos com calma. Vamos fazer a vermelha primeiro, tá? A vermelha, você jogou ela para cima. Pergunto, quantas unidades? 4. 3, Sora? 4 ou 3? 3. Por que 3 e não 4? Porque ela começa. Quando eu comparo, ela foi, por exemplo, nesse ponto aqui, ela foi de 1 para 4. De 1 para 4, ela foi deslocada 3 unidades para cima, e não 4. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ah, professora, mas e se eu pegar esse ponto aqui, ó? Então, pega esse ponto e compara com esse ponto aqui. Nossa senhora, não vai dar certo meu desenho com esse. Então, se eu comparar desse para esse, quantas unidades ela foi deslocada para cima? Ela foi do 0 para o 3. 3 unidades. Então, você precisa pegar algum ponto que seja comum para elas no eixo X e ver quanto alterou no eixo Y, tá? Então, ó, se eu pegar esse ponto aqui, que é o que a gente estava fazendo, para X ele vale 0. Aqui o X dele também vale 0. O Y vale 1 e o Y vale 4. Então, de 1 para 4, eu tenho uma alteração de 3 unidades. Então, o meu parâmetro A vai ser igual a quanto? Que número? 3. 3, tá certo. Desculpa aí, gente. O meu parâmetro A, então, vai ser igual a 3. Então, como que vocês acham que vai ficar? Ela era y igual a cosseno de x. Como eu tive uma translação de 3 unidades no eixo y para cima, positivo, como vocês acham que ela vai ficar? 3 mais cosseno de x, 3 cosseno de x ou cosseno de 3x? 3 mais cosseno de x. Perfeito, é isso aí. Ela vai ficar 3 mais cosseno de x. Tá? Porque o parâmetro A é aquele que está lá na frente, bem separadinho. Agora, vamos ver o outro. O outro eu desloquei ela, só que agora ela foi deslocada para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Quantas unidades? 2. 2 unidades. Então, vai ser positivo ou negativo? Negativo? Negativo. Se é 2 unidades positivas, é 2 para cima. Se é 2 unidades negativas, é 2 para baixo, tá? A mesma coisa se fosse o parâmetro D. Se eu tivesse mais 3, era 3 para frente. Menos 3 era 3 para trás, tá bom? Esse não engana a gente, que nem a exponencial e a logarítmica. Então, vamos lá. Como vocês acham que vai ficar essa azul, então? Vai ficar menos 2 mais cosseno de x, ou vai ficar menos 2 cosseno de x, ou cosseno de menos 2x? Menos 2 cosseno de x? Isso. Menos 2 mais cosseno de x. Não esquece o mais. Porque senão o que você vai mudar, em vez de ser o parâmetro A, vai ser o parâmetro B. Menos 2 cosseno de x é diferente de menos 2 mais cosseno de x. Tomem cuidado, tá bom? Então, vamos para o próximo. Vamos lá, temos essa função em verde, que é uma função y igual a cosseno de x, linda e maravilhosa. O meu período está aqui, ó, 2π, ó, bonitinho, caprichado. A minha amplitude é 1, isso tudo eu estou falando do cosseno, hein? A minha amplitude é 1, ela está aqui em 2π, linda e maravilhosa. Agora, compara com a laranja. E aí? Vamos olhar para o parâmetro A primeiro. Vocês acham que ela foi deslocada para cima e para baixo? Sim ou não? Sim. Para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Tá, como que o Gabriel respondeu isso se eu não enxerguei? Ó, quando a gente olha, o meio dessa função em verde está aqui. O meio da função em laranja está aqui.
Então, ela foi deslocada para baixo. Entenderam? Acho que sim, né? Então, tá bom. Então, ela já foi transladada no eixo Y, então eu já tenho o meu parâmetro de letra A. Quantas unidades ela foi deslocada no eixo Y? Uma. Uma unidade. Para cima ou para baixo, que o Gabriel já falou? Abaixo. Então, que número que eu vou usar? Um positivo? Menos 1. Isso, -1. Então, eu já sei que o meu parâmetro de letra A é -1. Agora, vamos olhar para a amplitude. A amplitude foi alterada? Eu diria que sim, Sora. Tá. A amplitude que você tinha antes do gráfico em verde é 1, beleza? Porque de 1 para -1 eu tenho 2 unidades, a metade é 1. Agora, vamos falar do gráfico em laranja. O valor máximo dele é 0, o valor mínimo dele é -2. De 0 até -2, quantas unidades vocês têm? 2. 2. Quanto que é a metade de 2? 1. 1. Então, a amplitude do em verde, eu vou pôr aqui em um azinho. A amplitude do em verde é 1. A amplitude do laranja é quanto? 1. Isso. A amplitude do que está em laranja também é 1. Então, você não teve alteração na amplitude, tá? A amplitude se manteve. Então, descarto a amplitude. Vamos falar do período agora. Período de repetição do gráfico em verde é 2π. E o período de repetição do gráfico em laranja é 2π também? Não. Ó, ele começa aqui, vamos pôr que ele comece aqui, tá? Aí ele desce, vai até o limite dele lá embaixo e aí ele volta. Então, olha o que aconteceu com ele. O período de repetição dele virou 4π. E aí eu te pergunto, dentro do 2π, que era o período anterior, quanto coube da sua função? Coube ela inteira? E aí? Acho que não, Sora. Acho que foi só Não. metade. Isso, foi só a metade. Então, significa que o período dessa minha que está em laranja é a metade, é 1/2. Então, já achei aqui também o C, que vai ser 1/2. Agora, vamos falar do último, que é o parâmetro de letra D, que vai transladar o seu gráfico para frente ou para trás. Vocês acham que esse gráfico ele foi jogado para frente ou para trás? Quando eu comparo o gráfico laranja com o gráfico em verde? Sim ou não? Não. Não foi, tá bom? Não foi. Então, significa que eu não tenho uma translação. Então, deixa eu só pôr aqui. Não tenho translação no eixo X. Agora, gente, eu quero que vocês falem para mim como que vai ficar a função. Então, ó, vocês vão trocar o A por -1. Só que lembra que é uma função de cosseno. E aí, como que vocês acham que vai ficar? E troca o C por 1/2. -1 mais seno de meio x. É seno ou cosseno, Jennifer? É cosseno. Isso, beleza, cosseno, tá certo. Ó, -1 mais cosseno de 1/2 vezes x. Só que aí eu fiz 1 vezes x dá x. Então, eu coloquei x/2 só para simplificar. Fiz a multiplicação, tá? Então, ficou certinho, do jeito que vocês falaram. Dúvidas? Muitas, né? Não, mas agora, neste momento. Posso ir pro próximo? Pode, Sora. Onde que tava falando que era de cosseno? O que fala que é de cosseno? É. O que fala que é de cosseno é porque a original minha, né? Vamos falar aquela que não sofreu nenhuma alteração, ela passa aqui no ponto, ó, 0 para x e 1 para y, tá? 0 graus equivale a 1, 0 graus tem um cosseno igual a 1. Então, é isso.
Como eu já te dei a função, lembra daquilo que a gente conversou. Como eu te dou a função e falo que ela é uma de cosseno, você vai fazer um comparativo sempre pensando na de cosseno, tá bom? Então, sempre compara com a que eu dei. Se eu te dei de cosseno, sua resposta vai ser em cosseno. Se eu te dar de seno, sua resposta vai ser a de seno, tá bom? Beleza, Gabriel? Sim. Entendi. Porque aí, ó, tem gente, tá? Isso era eu antigamente. Eu falava assim: toda vez que eu tenho um gráfico que começa com uma barriga para baixo, eu já sabia que era de cosseno. E quando ela começava no 0,0, eu sabia que ela era uma função de seno. Só que tinha alunos que se confundiam com essa técnica minha. Então, eles preferiram aquela ideia de começa em cima é cosseno e começa no 0,0 é seno. Tá? Então, aí vai do critério que vocês acharem melhor. Vamos para a última. Deixa eu ver se essa é a última. Eu acho que essa é a última. A última análise. Isso, depois a gente vai para um exemplo prático. Então, essa é a última análise nossa. Vamos com calma. Vamos falar primeiro do parâmetro de letra A. Pergunto para vocês. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, peguei uma verde. Parâmetro de letra A. Vocês acham que esse gráfico aqui, o meio dele deveria ser aqui, que é onde eu tenho a minha função de seno normal. O meio dessa daqui sofreu uma alteração. Vocês acham que teve uma translação no eixo Y? Sim ou não? Sim. Sim. De quantas unidades? Uma. Então, eu já sei que o meu A vai ser igual a 1. Você já descobriu um parâmetro. Vamos para o B. O B altera a amplitude. A amplitude que eu tinha no meu gráfico azul era de 1. Porque de menos 1 para 1 eu tenho 2 unidades, a metade é 1. Ou você pega assim, ó, da metade para cima ou da metade para baixo. É a mesma coisa, tá, gente? Então, olha para o gráfico em vermelho. A sua metade está aqui no 1 para Y. O seu limite máximo está em que número? 3. 3. De 1 para 3 são quantas unidades? E aí, de 1 para 3? Isso, 2 unidades. Então, eu já sei que eu alterei minha amplitude, que antes era de 1, passou a ser de 2. Quem preferir pode fazer assim, ó. De 3 para menos 1, valor máximo para o valor mínimo, eu tenho 4 unidades, tá? Se tiver no menos 1 e for andando até o 3, você dá 4 passos, a metade é 2. Então, minha amplitude é 2. Então, fica a seu critério o que você prefere. Ou você encontra o meio do seu gráfico e vê quantas unidades tem para cima ou para baixo, que é a mesma coisa, ou você conta quantas unidades ele tem entre o valor máximo e o valor mínimo e pega a metade desse número, tá bom? Vocês que escolhem. Vamos falar do período agora, do C. Quando eu olho para o período dela, o gráfico da minha função, ele era para caber, um período dele, uma repetição dele, era para estar aqui, ó, em 2π. Só que ó, o que aconteceu com a vermelha? O período dela foi reduzido. Ou seja, cabe muito mais do que era para caber. Se eu continuar esse desenho, quantas vocês acham que vai caber? 4. 4? Então, o C vale 4. Gabriel, você sabe explicar por que 4? Porque a letra P sobre 2. Isso. Então, ó, o Gabriel percebeu que eu tenho π sobre 2. Então, aqui onde ele começaria a se repetir, eu tenho π sobre 2. Gabriel, não sei se foi assim que você pensou. Aí, eu acho que foi assim. Foi. Oi? Foi assim mesmo. Aí você deve ter pensado, quantos π sobre 2 cabem dentro de 2π? Então, π sobre 2 mais π sobre 2 deu 1π. Para 2π, então, cabem 4. Então, eu tenho 4 curvinhas dessa dentro do período que era para eu ter normalmente, tá? E vamos para o último, que é transladar no eixo Y. Vocês acham que esse gráfico, ele andou, a estrutura dele foi mantida, mas ele andou para frente ou para trás? Sim ou não? E aí? Não, professora, eu não acho nada. Não. Não, ele não andou, ele não transladou. Então, esse aqui eu vou descartar.
Aí eu pergunto, queridos alunos, ó, eu tenho então a minha função azul era seno de x, então eu vou comparar com uma função de seno, hein? Então eu já sei que essa daqui também é seno. Como que vocês acham que vai ficar a estrutura dela? 1 mais 2 seno de 4x. Aí, tá certo. 1 mais 2 seno de 4x, perfeito. Tá feito. Certo? Vamos para um exercício prático? Então, ó, um exemplo. Isso caiu na Universidade Federal da Paraíba, em 2011, e eu fiz uma adaptação. Qual que foi a minha adaptação? Ela tinha 5 alternativas ali, ó, para você considerar como verdadeiro ou falso. Eu só usei 3. Eu não usei as outras 2, por quê? Uma porque eu vi que não ia dar tempo, e outra porque eu acredito que das análises que a gente fez, para responder essas 3, vocês não teriam dúvida, tá? Então, ó, com o objetivo de aumentar a produção de alimentos em certa região, uma Secretaria de Agricultura encomendou a uma equipe de agrônomos um estudo sobre as potencialidades do solo dessa região. Quem pode continuar a leitura para mim, por gentileza? Eu posso, Sora. Então vai. Na análise da temperatura do solo, a equipe efetuou medições diárias, durante 4 dias consecutivos em intervalos de 1 hora. As medidas tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia, T igual a 0. Os estudos indicaram que a temperatura T, medida em graus Celsius, e o tempo T, representando os números de horas decorridas após o início das observações, relacionavam-se através da expressão. Tá bom, muito obrigada. De nada. Pode parar aí mesmo. Porque esse monstrinho aí, a gente não gosta muito de ler ele, né? Mas ali vocês têm esse T maiúsculo, então é a nossa temperatura. O T minúsculo é o tempo, que vai ser em horas. Aí eu tenho 26 mais 5 cosseno de π sobre 12t, vezes as horas, mais 4π sobre 3. Então, a hora que eu olho para isso, eu já na cabeça de vocês já tem que vir a seguinte imagem. Esse 26 jogou o meu gráfico do cosseno 26 unidades para cima. Esse 5 fez com que a minha amplitude fosse esticada. Então, se a minha amplitude antes era de 1, virou uma amplitude de 5. Esse π sobre 12 me faz pensar o quê? Que dentro desse período meu de 2π, em vez de eu ter uma função inteira, um gráfico de uma função de cosseno inteira representada, eu vou ter 1/12, e vai ser bem pequenininho, tá? E o 4π sobre 3 me faz pensar o quê? Que o meu gráfico de 2π, ele foi deslocado 4π sobre 3 para frente no eixo X. Então, toda essa análise a gente consegue fazer só observando esses números. Não é pedido para ser feita a representação gráfica, o desenho, mas eu consigo visualizar e enxergar tudo isso, tá bom? Quem continua, por gentileza? Vai que a gente está perdendo tempo. Eu continuo, Sora. Obrigada. Com base nessas informações, identifique as afirmativas corretas. A temperatura do solo, às 6 horas da manhã do primeiro dia, foi de 23,5 graus Celsius. A função T, de tempo, né, é periódica e tem período igual a 24 horas. A função T de tempo, né, atinge o valor máximo igual a 30 graus Celsius. Obrigada, Jennifer. Esse daí, gente, tem um erro meu de digitação, porque quando eu falo em graus Celsius, essa bolinha de graus não tem o risquinho embaixo, porque isso daí se remete a gênero masculino. Então, a hora que eu mandar o material para vocês, não vai ter essa bolinha embaixo. Então, a gente precisa analisar essas 3 informações. Então, a gente vai analisar a primeira. Então, eu tenho ali o meu gráfico, bonitinho. O meu gráfico não, né? Eu não sei nem por que tem essa bolinha aí, foi erro meu, tá, gente? Vocês têm a função ali bonitinha, e a primeira afirmativa era: a temperatura do solo, às 6 horas da manhã no primeiro dia, foi de 23,5 graus Celsius. Ó, e eu fiz o grau certinho. Então, o que eu tenho que pensar? Foi dado no enunciado que as medições tiveram início às 6 horas da manhã do primeiro dia, e que às 6 horas da manhã do primeiro dia é considerado como T igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão que eu tenho trigonométrica e vou substituir o meu T por 0. Então, onde que tá? O meu T tá aqui, ó.
π sobre 12 vezes t. Então, eu vou trocar esse t por zero. Poderia ter trocado aqui no começo também da expressão, só que eu esqueci, tá? Então, quanto que é π vezes 12 vezes zero? Todo e qualquer número vezes zero é sempre igual a quanto? Zero. A zero. Então, eu sei que π vezes 12, π sobre 12 vezes zero vai ser igual a zero. E quanto que é zero mais 4π sobre 3? 4π sobre 3. Isso, então sobrou ali para mim 4π sobre 3. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar quanto que é 4π sobre 3 em graus. Por quê? Porque eu sei que vocês preferem graus. Então, aí você vai pensar, o π é 180. Então, eu vou fazer 180 vezes 4 dividido por 3. Aí, o que eu fiz? Eu simplifiquei. Eu peguei esse 180 e dividi por 3. Então, 180 dividido por 3 vai dar 60. 4 vezes 60 dá 240. Então, o que eu quero é 26 mais 5 vezes o cosseno de 240 graus. Alguma dúvida até aí, gente? Não, Sora. Agora, para fazer o cosseno de 240 graus, vocês têm que lembrar do ciclo e vocês têm que sair cantando música. Por que vocês têm que cantar música? Porque você tem que saber, o 240 não está nessa tabela, mas é múltiplo de 30, de 45 ou de 60 graus. Então, aí você vai pensar, tira um zero para ficar mais fácil. O 24 está na tabuada do 3? Sim ou não? Sim. Sim. O do 4,5 não tá, gente, nem cogita. Ele terminou com 5, o camarada ali tinha que terminar em 5 também. Então, cancelo já o 45. Agora eu pergunto, o 24 tá na tabuada do 6? Sim ou não? Sim. Quando ele tá na tabuada dos 2, ou seja, quando o ângulo que você quer é múltiplo tanto de 30 quanto de 60, você vai pegar sempre o de 60 graus, sempre o maior. Por que isso? Por causa da simetria que eu tenho no ciclo trigonométrico. Então, quando eu tenho um ângulo que é múltiplo tanto de 30 quanto de 60, eu vou pensar sempre no de 60. Agora, se ele só for múltiplo de 30, beleza, ele é de 30. Aí, o que você vai fazer? Eu já sei, então, que o cosseno de 240 tem o mesmo valor que o cosseno de 60 graus. E quanto que é o cosseno de 60 graus? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Agora você precisa pensar em valores, se é positivo, ou em valores não, em sinais, se é positivo ou negativo. 240, está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante? Terceiro. Terceiro. O sinal do cosseno no terceiro quadrante é positivo ou negativo? Negativo. Então, significa que o cosseno de 240 é menos 1 sobre 2. É assim que a gente faz, tá bom? Então, sempre que for pedido para vocês um ângulo diferente de 30, 45 e 60, não estão sendo ruim com você. Mas o que eles querem? Saber se você conhece essa ideia de multiplicidade. Então, ele é múltiplo de quem? Por causa das simetrias que eu tenho no meu ciclo trigonométrico. Mas se ele te pedisse o de 15, o 15 é 45 menos 30. Também tem como fazer. Isso a gente chama de adição de arcos. Aí tem uma formulinha, tá? Professora, por que você está falando disso? Porque se você quiser aquele vestibular que você está pensando, e é muito punk, tipo uma Unicamp, uma USP, alguma coisa meio assim, é ideal que você saiba a adição de arcos também, tá? Se não, vai pedir algo desse tipo aí, tá? 240, que é mais fácil fazer. Agora, o que eu vou fazer? Olha para a nossa continha lá, então. Tenho 26 mais 5 vezes menos meio. Então, eu vou resolver essa conta. 5 vezes menos meio, mais com menos, eu sei que vai dar menos. A metade de 5 é 2,5. Mais com menos vai dar menos, então vai ficar 26 menos 2,5, que vai dar 23,5 graus Celsius. Então, essa primeira afirmação é verdadeira. Dúvidas? Não, Sora. Beleza. Como que você passa 5 minutos só fazendo... 1 minuto, né, que você tem por questão na prova, como que você faz isso em 1 minuto?
Ah, você faz, né? Tem que dar um jeito. Mas Gabriel, de verdade, é isso que vocês têm, 1 minuto por prova. O Enem, eu acho que vocês têm um pouco mais. O Enem, se não me engano, são 2 a 3 minutos que vocês têm entre ler, resolver e marcar no gabarito, para cada questão. E tem algumas questões que talvez vocês respondam num tempo menor que 3 minutos. Aí você tem que meio que jogar esse tempo que sobrou para a próxima questão. Ou tipo, se você ficou mais que 3 minutos, você sabe que a próxima você tem que fazer um pouco mais rápido e assim vai. Então tem diferentes estratégias, mas o recomendado faz primeiro o que você sabe, porque você vai fazer rápido. E aí depois você faz o que você tem dificuldade, tá bom? Sim. É isso aí. Vamos para o próximo. A segunda pergunta. A função T de tempo é periódica e tem período igual a 24 horas. Então, ele quer saber se isso é verdadeiro ou não. Então, lembra o que eu falei para vocês? Pô, era para ser 2π. É uma função de cosseno. Então, o período era para ser 2π. Só que nesse intervalo de 2π, em vez de eu ter a minha função inteira, eu tenho 1/12 dela. Eu tenho ela muito pequenininha. Então, ela vai ser periódica em qual tempo? Aí tem um método prático para determinar período de função trigonométrica. Como que é esse método prático? Você vai pensar sempre dessa seguinte maneira: se a sua função, tanto de seno, quanto de cosseno, quanto a de tangente, o período é sempre 2π, eu vou fazer 2π dividido pelo módulo desse valor que eu tenho aí no C, no meu parâmetro C. Então, só para relembrar, deixa eu pegar uma caneta aqui. Esse 26 é o A, esse 5 é o B, esse π sobre 12 é o C, e esse 4π sobre 3 é o D. Então, aqui o que eu tenho no lugar do C, só que esse π é como se fosse o x, tá, gente? Então, aqui é 1 vezes π sobre 12. Então, pensa que é x, tá? Vai ficar 1/12. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 2π dividido por 1/12. E aí, eu consigo determinar meu período. Então, ó, parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C e o parâmetro D. Então, olha para o parâmetro C, porque é ele que interfere no período, e você vai fazer, ó, 2π dividido por π sobre 12. Alguma dúvida até aqui? Não, senhora. Beleza. Então, ó, é o seguinte, aqui, se ele fosse negativo, se fosse, sei lá, menos π sobre 12, você vai pegar o módulo, então não importa o sinal, você vai pôr só π sobre 12. Aí, o que que eu faço? Como eu tenho fração dentro de fração, eu vou fazer assim, ó. Eu quero 2π dividido por π sobre 12. Então, eu escrevi isso com o símbolo da divisão só para ficar mais fácil para vocês visualizarem. 2π dividido por π sobre 12. Vai ser igual. Então, uma maneira de resolver divisão de fração, você faz, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, eu mantive o meu primeiro, que é 2π, e multipliquei por π sobre 12. Multiplicação de fração, você faz direto. De cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 2π vezes 12 dá 24. 1 vezes π dá π. Aí você pode cortar π em cima, corta π embaixo, 2 vezes 12, 24 horas. Então, o período de repetição meu é 24. Então, é verdadeira essa afirmativa. Tá bom? Beleza? Beleza, senhora. Tá bom, né? Vai fazer o quê, né, professora? Já que você deu esse exercício, é isso então, né? Já que você está falando. Agora, vamos lá. Vamos para a última, que fala o seguinte: a função t atinge o valor máximo igual a 30 graus Celsius. Então, o valor máximo é aquele lá no alto. Então, tipo, a função do cosseno, né? Ela começa lá em cima. Então, ó, aqui em cima, daí ela vem, barriguinha, desce e volta lá para cima. Então, ele quer esses valores máximos. Tá. O que vocês têm que pensar, ó? Para a gente determinar o valor máximo ou mínimo de uma função trigonométrica, quem determina esse valor máximo ou mínimo vai ser esses dois camaradas aqui da frente. Por quê? Porque um fez ele transladar para cima, no eixo y, interfere sim no valor máximo, e o outro mudou sua amplitude. Indiferente do que você tiver aqui dentro, eu sei que os limites que eu tinha de qualquer função, de seno ou de cosseno, era entre -1 e 1. Beleza? Porque eram os limites que você tem de uma função normal, entre -1 e 1. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua função e vai fazer duas contas separadas. Você vai considerar que tudo isso daqui é como se fosse o t. E aí, você vai trocar
Uma vez você vai multiplicar por um negativo e na outra vez você vai multiplicar por um positivo. Então, você vai fazer, ó, 26 mais 5 vezes 1. E o outro você vai fazer 26 mais 5 vezes menos 1. Então, por que a gente faz isso? Porque era para ser um período, toda função de cosseno, ela tem um período que vai de 1 até menos 1. Então, você vai pegar todo esse camarada aqui, que não interfere de maneira nenhuma na sua amplitude. Esses dois, ó, nunca vão interferir na sua amplitude. Eles interferem no período e eles transladam no eixo X. Então, quem vai mexer comigo são esses dois aqui da frente. Um que translada e outro que faz ele esticar. Então, você vai olhar só para esses dois números. E aí, você vai multiplicar por um positivo e por um negativo. Então, ó, 5 vezes 1 dá 5, mais 26 deu 31. 5 vezes menos 1 deu menos 5. De 26 eu tirei 5, deu 21. Então, qual vai ser o meu valor máximo? O 31 ou o 21? 31. E qual vai ser o meu valor mínimo? 21. Isso. Nem sempre dá certo. Porque, por exemplo, se dá certo no sentido de, tipo, eu troquei pelo um positivo, dá o máximo, e por um negativo, dá o mínimo. Se esse 26 fosse negativo, aqui vocês teriam um valor mínimo e aqui teriam um valor máximo. Então, você faz a conta primeiro para depois determinar quem que é o máximo e quem que é o mínimo, tá? Então, eu já sei que o meu valor máximo é 31. E ele falava aqui que o meu valor máximo era 30. Então, significa que essa daqui é falsa. Tá bom? Ok. Ok. E aí eu fiz para vocês, eu peguei o GeoGebra, lancei essa função só para vocês verem mais ou menos como que fica a representação dela, tá? Então, ó, aqui eu tenho o meu valor máximo, que a gente já descobriu que era 31. Então, aqui eu tenho no 31, e o meu valor mínimo aqui, que é 21. Então, quando eu joguei isso no GeoGebra, ele deu certinho. Significa que a gente fez as contas certas, e o GeoGebra também está fazendo tudo certinho. Então, ó, transladei o meu gráfico, alterei minha amplitude para 5 unidades, porque de 21 para 31 eu tenho 10, a metade é 5. Não, meu período mudou também, só que aqui eu coloquei numa escala errada, né? Tinha que ter colocado em radianos para vocês enxergarem melhor. Mas é para vocês terem uma ideia do que acontece com o gráfico, tá bom? Ok? Ok. Ok. Acabamos. A gente acabou a aula de função trigonométrica. É só isso. Tá de boa, não tá? Só isso, Sora? Não tem mais nada, não? Certeza? Não, não, é só isso mesmo. Nossa, eu tô vendo umas carinhas, porque quando eu apresento, eu não vejo o rosto de ninguém. Aí quando eu volto, eu vejo aí e falo, meu Deus, meu Deus. Ó, o que vocês têm que guardar da função trigonométrica? Tipo, a de seno e a de cosseno, mais ou menos onde começa. A de cosseno começa em cima, a de seno começa no 0 e 0. E o que interfere o parâmetro. Então, eu agradeço muito se alguém conseguir nos próximos dias elaborar alguma coisa que fale a respeito disso, porque antes eu tinha tapioca, mas ela não cola mais, né? Então, eu preciso de mais uma letra aí. Translada, amplitude, período e translada. Os dois primeiros no eixo Y, os dois últimos no Y, no X, tá? Certo?